Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gráficos comuns. Vamos começar a falar de gráficos comuns de funções e primeiro vamos ver a função linear ou o gráfico de uma reta. Então, primeiro temos que saber que a função linear é dada pela expressão geral f de x igual a x mais by mais c. Ou podemos falar que tem como equação geral ax mais by igual a c. Esta equação geral das funções lineares, onde a e b têm que ser diferentes, não podem ser igual a zero ao mesmo tempo, então tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer, não podem ser igual a zero ao mesmo tempo. Ou a é zero ou b é zero, mas os dois ao mesmo tempo serem igual a zero, isso vai desfazer a condição da nossa função linear. O gráfico das funções lineares podem ser representadas a partir de dois pontos e também podemos representar se nós temos um ponto e o declive ou o gradiente da linha, da reta, e também podemos representar quando nós temos a equação onde podemos achar o declive e achar pelo menos um dos pontos. Então, podemos representar quando temos várias informações extras que precisamos. Estive cá falando de declive, então vamos ver o que é o declive. Então, declive de uma função linear ele nos indica ele nos indica a razão entre o crescimento em y sobre o crescimento em x. Então, quer dizer, ele vai ser a variação de y sobre a variação de x. Quando o nosso declive é positivo, nós dissemos que a nossa função é crescente. Quando o declive é negativo, dissemos que a nossa função é decrescente. Então, vejamos bem. Por exemplo, vamos representar graficamente o que é um declive. Temos aqui as nossas coordenadas e suponhamos que temos uma reta. Então, o declive vai ser a variação em y sobre a variação em x. Então, a razão entre a variação em y e a variação em x vai nos dizer como é que o nosso gráfico comporta-se. Vai nos dizer, basicamente podemos predizer onde é que nós encontraremos os próximos pontos da nossa reta, caso nós queremos continuar a traçá-lo. Então, o declive é muito importante porque se a gente tiver um ponto qualquer A, x1 e y1, e a gente conhece o declive, podemos traçar o gráfico basicamente de qualquer função linear. Mas também existem outros fatos para funções lineares. Como vamos ver agora, a equação com dois pontos. Dado dois pontos A, x1 e y1, e o ponto B, x2 e y2, então, a nossa equação, vamos voltar um bocado, o nosso declive, nós sabemos que a variação entre y sobre a variação de x. Então, se nós conhecemos esses pontos,
ou se nós conhecemos um desses pontos, vamos dizer que o ponto A é conhecido e o ponto B é um ponto qualquer que se encontra na nossa reta. Então, podemos escrever uma equação para acharmos o ponto B. Então, usando algumas operações algébricas que nós conhecemos, como multiplicar pelo denominador, então teremos aqui m fator de x menos x1, que vai ser igual à variação em y. Então, quando y2 é igual a y, ou quando y2 é um ponto que a gente diz que está na reta, mas não sabemos onde, e x2 é igual a x, então, o que é que teremos? Y, que é a equação para qualquer ponto, dado um ponto e o declive, será igual a y1 mais mx2 menos x1. A forma como se escreve essa equação pode variar, consoante o livro, consoante o professor. Como nós vimos, começamos com a equação geral, que temos aqui em cima, mas essa equação é meio tanto ambíguo, porque não pode nos ajudar a achar os pontos, mas achamos o declive, e a partir do declive e um ponto, chegamos a essa segunda equação. Porém, as coisas não terminam por aqui. Nesta nossa segunda equação, se nós conhecermos o ponto em que o nosso gráfico interseta o eixo y, então podemos determinar uma nova equação. Vejamos bem, se nós conhecemos o ponto em que o nosso gráfico, vamos chamar de ponto D, que vai ser 0, y1. Então, se nós conhecemos o ponto onde ele interseta o y, então podemos substituir nessa equação acima e nós teremos, substituindo esse ponto, nós teremos y será igual a quê? y1 mais m x, visto que x1 nesse caso é igual a 0. Porém, este y1 corresponde ao nosso ponto D. Então, podemos resumir esta equação que cá temos para a equação que muito de nós está familiarizada. Y é igual a mx, mas como eu usei D como nosso ponto, vai ser mais D. Mas em outros casos, em maioria dos livros, ela é escrita desse jeito, mx, mais C, onde C ou D é uma constante, ou melhor dizer, é o ponto onde a nossa reta interseta o eixo y. Por exemplo, neste gráfico aqui, este ponto aqui é o nosso D. Esta pode ser a fórmula que nós mais usamos. Então, até a este momento nós vimos a equação geral, nós vimos o declive e vimos também como resumir equações as equações de funções lineares e chegamos a duas equações resumidas. No próximo vídeo vamos ver retas paralelas e perpendiculares e vamos esboçar alguns gráficos de tudo quanto vimos cá no primeiro vídeo.